Hoje nós iniciamos um módulo sobre as experiências conjugais e nós falamos sobre o amor. Nós começamos falando sobre o laço conjugal e sobre as expectativas amorosas que podem até mesmo se converter em exigências de perfeição neste momento histórico que é a modernidade, quando o amor se torna o motivo das nossas escolhas, o motivo das escolhas amorosas, o motivo dos laços amorosos. Então a gente começa com o texto O Laço Conjugal, pensando quando ao mesmo tempo o amor vai tendo esse lugar tão central como motivação, ele também vai aparecendo como fonte de sofrimento, com a queixa amorosa. Em seguida, nós falamos dos aprendizados sobre o amor e como o amor é idealizado, o ideal de amor como fonte de felicidade, de satisfação, de sentido, de completude, como existe toda uma ideia de que seria o amor que daria sentido às nossas existências, que mostraria um destino. E como conhecer essa idealização do amor também é necessário para a gente poder escutar as experiências e os sofrimentos na nossa cultura hoje. E aí a gente chega num terceiro texto do Contardo em que ele se pergunta: o ideal do amor romântico está em que filme? E aí tem uma reviravolta, porque a gente percebe que os ideais amorosos são muitos, uma idealização do amor romântico, mas que não tem da mesma forma representações sobre a vida em casal. A convivência amorosa, a troca amorosa, a construção mútua, compartilhada da história amorosa entre as pessoas. Então, como que é para o casal tendo esse vazio de não haver um repertório cultural da vida em casal? É um repertório cultural tão vasto da conquista amorosa, dos sonhos amorosos, da falta amorosa, das dificuldades e superações amorosas. Mas quando fala de felicidade, é lá no final, e não tem a felicidade tal como ela acontece no dia a dia, nas experiências concretas, nas experiências possíveis da vida em casal. Eu imaginava que nossa aula de hoje seria sobre o amor e as experiências conjugais, segundo o Contardo Caligari, mas eu vi que nunca que daria tempo de trazer um pouquinho das contribuições do Contardo, que são inúmeras, em uma aula só. Então, na próxima aula, a gente vai falar de psicoterapia com casais. Eu vou contar um pouco sobre como é essa prática clínica em psicologia e vou voltar em alguns textos do Contardo em que ele relata sobre o trabalho dele com casais, especialmente como é quando os casais estão pensando na decisão de romper, na separação, como é quando casais procuram a clínica por estarem enfrentando dificuldades no relacionamento. Certo? Então eu fiz essa divisão. Hoje falando mais sobre os aprendizados acerca do amor, as expectativas amorosas, as idealizações amorosas, e na próxima aula a gente foca mais na psicoterapia com casais. No nosso exercício, antes de falar do exercício, deixa eu só destacar um trechinho que tem muito a ver com o que a gente falou do amor hoje, da proximidade de pensar o amor e pensar a modernidade, e do amor como um grande agente de mudanças. Um trechinho do Contardo fala sobre o amor e a viagem. Ele diz assim: viajar é isso, deslocar-se para um lugar onde possamos descobrir que há em nós algo que não conhecíamos até então. O amor e a viagem, em princípio, têm isso em comum. Ambos nos fazem descobrir algo em nós que não estava lá antes.
E essas são duas paixões do Contardo que ele deixou registrado nos textos dele ao longo da vida: as viagens e os amores. Né? E é muito interessante como essa forma de descrever as viagens e descrever os amores também tem a ver com o que os textos do Contardo fazem conosco. Né? Os textos do Contardo muitas vezes nos levam a descobrir algo em nós que não estava lá antes. Então eu gostaria, né, de concluir os trechinhos dele que nós lemos hoje com esse trecho sobre o quanto o amor é um agente de mudanças, quanto o amor leva a gente a descobrir algo em nós que não estava lá, o quanto o amor nos transforma, como é significativa essa experiência amorosa, para também trazer qual será o nosso exercício. A seguir serão disponibilizados 10 textos do psicanalista Contardo Caligari sobre o amor e as experiências amorosas. Ele publicou bastante sobre isso. Não foi uma tarefa fácil selecionar 10, mas são 10 textos maravilhosos que eu gosto bastante. Escolha um deles e comente sobre a escolha, contando sobre o texto e sobre o que te chamou a atenção. Então eu vou colocar uma listinha de 10 links para textos dele, né? Para também quem quiser conhecer mais, fiquem à vontade nesses materiais. Vou deixar também o link para o Café Filosófico, O Amor é uma Coisa que se Aprende. As contribuições do Contardo para a gente pensar as experiências amorosas são muitas, né? E os textos que eu listei, vou falar brevemente sobre eles. O primeiro é O Ideal do Amor Romântico Está em Que Filme? De 2001, que é esse artigo que a gente comentou, em que ele conta que existe uma idealização muito forte do amor completude, do amor felicidade, do amor realização, mas não da experiência amorosa no casal amoroso no cotidiano. Que não existe então essa representação de como é o amor nas experiências concretas e possíveis no cotidiano do casal. Então ele olha para essa ausência de representações do cotidiano amoroso no casal amoroso. Em 2001 também ele publica Separados e Maduros, que é uma ideia de que haveria no casal uma fusão que prejudica a autonomia das pessoas. E ele também vai questionar e falar assim, mas será que o casal não pode promover a autonomia? Que quando a gente constrói laços possíveis e projetos em comum, não existem experiências de autonomia aí? Então, ele contraria a ideia de que uma pessoa sozinha necessariamente seria mais autônoma. E vai discutindo essa ideia de relacionamentos e autonomia. Então, se alguém tem interesse sobre essa questão da autonomia, eu recomendo esse texto. No texto Um Discutível Conselho para Casais, de 2001, ele fala, após ler alguns livros de conselhos para casais, que se repete bastante assim: não queira mudar o seu parceiro, não queira transformar o seu parceiro. E ele se pergunta, mas será que dá pra gente entrar num relacionamento sem que esse relacionamento não nos transforme? Mas os relacionamentos não são justamente uma experiência que transforma? Então, se vocês querem ler sobre esse conselho de não queira mudar a pessoa com quem você se relaciona, esse texto de 2001 é o que eu indico. Tem também Balanços, Casais e um Propósito para o Ano Novo. Que no finzinho do ano ele vai falar um propósito que ele considera interessante para a vida em casal, quais são os desafios da vida em casal e como que a gente pode pensar para lidar com esses desafios, para que a vida em casal possa ter, né, essa convivência, esse crescimento, essa escolha de ambas as pessoas de estarem juntas, no sentido da gente entender as nossas motivações para viver em casal, entender quais são as dificuldades, as limitações e também as possibilidades, os prazeres. Então ele faz um balanço,
fala da experiência de viver em casal e propõe, né, um caminho que ele considera que é interessante para a gente pensar essa convivência. Outro texto também é Conselhos para Encontrar um Amor no Verão, que ele vai falar da busca amorosa, como que é a busca por alguém. Muitas pessoas dizem estar em busca de um amor e muitas pessoas dizem encontrar dificuldade porque as outras pessoas não estariam se importando, não estariam realmente querendo um relacionamento, com compromisso, com interesse, com envolvimento. Então, como é tantas pessoas, por um lado, dizendo que desejam um relacionamento e tantas pessoas dizendo que só encontram pessoas que não desejam. Então, ele vai falar sobre essa busca pelo amor, a busca por um relacionamento amoroso. Ficou de 2009 aqui, eu leio no final. O Guerras Íntimas, de 2004, que ele vai falar sobre a experiência com casais que estão passando por conflitos, passando por dificuldades e procuram a terapia de casal com a ideia de se separarem. O Segredo da Vida de um Casal, em que ele vai dar o exemplo de um autor que escreve livros sobre a sua esposa e vai contando como é o relacionamento com ela, a vida em comum que os dois construíram juntos, como é a convivência com ela. Então ele vai falar da vida de um casal nesse texto de 2007. Me Larga e Me Abraça, de 2008, que ele vai falar como existe em nós essas duas forças. Ao mesmo tempo, um desejo de proximidade, um desejo de intimidade, um desejo de vinculação, mas também, já que somos seres divididos e conflituosos, como nos ensina a psicanálise, o desejo de autonomia, o desejo de independência, de valorização da nossa individualidade. E aí, como é que a gente lida com essas forças? As forças do Me Larga e as forças do Me Abraça nas nossas vidas. Casamentos possíveis, né? Como é a dinâmica entre duas pessoas em um casal, como que concretamente são vividas, que fatores objetivas e subjetivas é interessante a gente observar ali. E a questão de como nossos amores nos transformam, né? Seja no momento da vida em que nós estamos nos transformando, se inicia uma nova relação amorosa ou essa nova relação amorosa vai nos transformando e um novo momento da vida se inicia. Como que é a relação entre os nossos amores e as transformações que vão nos tornando quem somos, já que um amor é esse fator tão significativo de mudança. Certo? São esses os textos, vocês podem escolher, tá? Eu recomendo, sou realmente apaixonada pelos textos do Contardo sobre a paixão e o amor. Acho que a gente tem muito para aprender com as reflexões dele e fica combinado que na próxima aula a gente fala sobre psicoterapia de casais e a gente entra em alguns relatos do Contardo sobre essa experiência de ser psicoterapeuta de casais também.